Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, tá? Estou nessa noite de domingo aqui, entre 9h30 e 10 horas da noite, gravando mais um vídeo para falar do meu sofrido Santos Futebol Clube, né? Então, para você que é santista, um grande abraço. Mesmo se não for, mas for uma pessoa que gosta de futebol, tá? Também manda aqui um grande abraço, tá? E antes de começar o vídeo, né, nós estamos no segundo domingo de agosto, tá? O domingo hoje foi chuvoso, a temperatura deu uma queda, né? Houve perspectiva até de vento forte, uma pegada mais forte na natureza na sexta-feira, mas aqui na região da Baixada Santista, graças a Deus, isso não aconteceu, tá? Mas hoje, domingo, segundo domingo de agosto, é comemorado o Dia dos Pais. Então, para você que está me assistindo, que é pai, tá? Seja pai biológico ou não, mas execute esse papel com bastante louvor e sabedoria. Fica aqui o meu feliz Dia dos Pais para você, tá bom? Você que é chefe de família, tem responsabilidades, tá? E assume isso com bastante louvor, tá? Sem sentir peso nenhum, tá certo? Fica aqui meu feliz Dia dos Pais para você, tá? É isso aí. Agora eu vou falar do meu Santos, né? Vamos lá, deixa eu falar aqui. Eu entendo perfeitamente que o Santos Futebol Clube não é de hoje, já tem já de alguns anos pra cá, posso dizer, vai, sem medo de errar, de uns 10 anos pra cá, né? E já são 10 anos sem ganhar título importante, tá? Título algum. Entendo que o Santos não, pouco a pouco, passo a passo, ele foi oferecendo as piores condições para se trabalhar, tá? Seja montagem de elenco, seja essa infecção política que toma conta do clube, muita gente querendo mandar, desmandar, se beneficiar de uma forma ou de outra, e o clube em segundo plano. Eu entendo, tá? Que para muitos técnicos que passaram pelo Santos nesses últimos 10 anos, tá? As condições não têm sido melhores. Muitos desses técnicos vieram por causa do nome, do peso, né? Da nomenclatura que o Santos tem, tá? Então, e o Cuca é um técnico vencedor, um técnico que tem currículo, ele tem títulos brasileiros, Palmeiras, Atlético Mineiro, Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, títulos de Libertadores com o Atlético Mineiro, conquistas estaduais em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, um trabalho outro que ele fez fora do Brasil, sabe? Ou seja, entendo perfeitamente. O técnico do adversário do Santos hoje, o Atlético Paranaense, tá? O Odair Helma, ele foi técnico do Santos em 2023, no ano que o Santos foi rebaixado, tá? Ele não passou, ele não conseguiu classificar o Santos para a reta final do Campeonato Paulista. Aliás, uma derrota humilhante para o Ituano lá em Itu, né? Deveria ter sido mandado embora ali, não foi, ainda permaneceu para o Campeonato Brasileiro. Só foi mandado embora, se não me falha a memória, numa derrota para o Corinthians na Vila Belmiro, tá? E teve invasão de torcida no final, o Cássio sendo agredido, o goleiro Cássio do Corinthians sendo agredido por um torcedor, enfim. Aí aquele clima indigesto, né? A tampa da panela subiu e aí o Odair Helma acabou sendo mandado embora, né? E hoje ele volta à Vila Belmiro, né? Como comandante técnico do Atlético Paranaense, tá? Com um time, com um clube que está oferecendo uma condição de trabalho bem melhor do que a do Santos, isso fica claro, fica evidente, tá? Volta um dos jogadores que foi o Mendonça, que também fez parte do elenco do Santos 2023, que a torcida do Santos já não aguentava mais, eu também não aguentava mais. Jogando hoje com a camisa do Atlético Paranaense contra o Santos na Vila, enfim. E ganha do Santos na Vila por 2-0, tá? Aliás, a campanha que o Atlético Paranaense está fazendo nesse Campeonato Brasileiro,
de 2026. Está na terceira colocação. Agora estou vendo aqui 8 pontos atrás do líder Palmeiras, né? Depois de ter disputado a Série B ano passado, tá? E olha que não foi campeão da Série B, foi vice-campeão, o campeão foi o Curitiba, né? Esse retorno do Atlético Paranaense para a Série A, para a divisão de elite do futebol brasileiro, nossa, é o tipo de retorno que eu gostaria, eu adoraria que o Santos fizesse em 2025, tá? Ou seja, é um retorno em que realmente eles olharam, viram que estava errado, que não deu certo, foi livrando, foi tirando, foi livrando, foi tirando, ajustou e tá aí, tá? Atlético Paranaense, 40 pontos ganho, sendo que 26 foi como mandante e 14 como visitante, né? Ganhando dessa vez aqui na Vila Belmiro do Santos. Ou seja, não chega a ser um visitante tão indigente, né? Porque nos jogos como visitante, o Atlético Paranaense está na 7ª colocação, mas mesmo assim, é um time organizado, estruturado, tá? E tá, tudo bem, pode até ser que o Odair Helma tenha evoluído na carreira como técnico, né? Mas também ajuda o fato de que o Clube Atlético Paranaense oferece condições de trabalho infinitamente superiores ao Santos, e por isso que o Santos está lá embaixo, voltou ao Z4, voltou à zona de rebaixamento, e o Atlético Paranaense já está em zona de Libertadores, tá? Tá lá em cima, tá? Enfim, o jogo de hoje à noite na Vila Belmiro começou por volta das 18h30, dia chuvoso em toda a Baixada Santista, né? Público pagante aí, né, por volta de 7.000 pessoas, não teve promoção, não teve nada, então deu no que deu, tá? E o Cuca resolveu repetir o time que ele foi enfrentar o Remo lá em Belém do Pará. Isso aí já foi um erro dele, tá? Pela experiência dele, pelo fato de ele já ter praticamente 2 décadas como treinador, tá? Tudo bem, não está vivendo um momento de alta na carreira. Teve aquele caso envolvendo um caso de um passado que ele prefere esquecer lá na Europa, envolvendo um possível, né, ato nada consensuoso com uma garota, ele mais jogadores, aquilo ali perseguiu ele teve que dar uma parada na carreira, depois retomar, mas enfim, não muda o fato que ele tem experiência, ele tem rodagem, né? E, nossa, ficou evidente que ele cometeu um erro. Acho que eu fico puto pé da vida quando o técnico não faz a leitura correta do seu adversário, do jogo, das circunstâncias, tá? E talvez isso explica porque os técnicos brasileiros de uns 7, 8 anos para cá têm perdido espaço, tá? Para técnicos estrangeiros dentro do futebol brasileiro, né? Pelo menos na divisão de elite do futebol brasileiro nós temos aí, não vou fazer contagem agora, mas pô, tem o Abel no Palmeiras, no Flamengo também é um técnico português, né? Enfim, bom, vamos lá. O Cuca repetiu o time que ele enfrentou o Remo, tá? No meu entender, jogando no 4-2-3-2, jogando com o Gabriel Menino improvisado na lateral direita, né? A dupla de zaga, o Dani Frias e o João Ananias, né? Infelizmente, o Lucas Veríssimo teve um problema no músculo da panturrilha esquerda e vai ficar esse mês de agosto sem poder jogar, né? Escobar na lateral esquerda, a dupla de zaga, João Schmidt e Cristian Oliva, tá? E jogou aí, foi o erro dele, né? Sair jogando com Carvajal, né? Jogou com Barreal, jogou com Bom Tempo, né? E o Gabigol lá no comando de ataque, né? Mas acabou tendo uma escalação errada, principalmente a entrada do Carvajal, tá? Que perdeu uma grande chance, né? Numa boa assistência do Barreal nos minutos de jogo, não passou pelo goleiro, né? Perdeu uma chance clara de gol, tá?
Porque o jogo, o adversário é o Atlético Paranaense, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, não é o Remo, que está na zona de rebaixamento. Tá? E o jogo contra o Remo foi lá, né? Esse jogo da volta na terça-feira foi lá, em Belém do Pará. Então ia chegar o momento que o Remo tinha que tomar uma decisão de atacar o Santos. E quando perdia a bola, o Remo não tinha uma reposição rápida, boa. O sistema defensivo do Remo é fraco. Então aí favoreceu o jogo falei do Cavaleiro, porque o Cavaleiro é um jogador que só corre, não tem técnica, não tem visão de jogo para decidir qual é o melhor momento de arrancar, de não arrancar, de buscar tabela e tudo mais, né? E o jogo lá em Belém Pará, principalmente o primeiro tempo, favoreceu a ele pela característica do adversário, tá? E cachou, né? Ele foi um dos melhores jogadores do time lá no primeiro tempo, tá? Deu assistência para gol, finalizou e tudo mais. E aqui não, aqui numa situação completamente diferente, tá? Um time que marca bem, tá? Um time que fora de casa, moldado no contra-ataque, né? Não conseguiu se criar, não conseguiu fazer nada que preste, tá? Um erro de decisão do Cuca, que deveria ter saído com o Roezer, né? Tem o Roezer, tá? E daí eu me pergunto também, Cuca, cadê o Miguelito? Por que deixar o Miguelito no banco? Se o Miguelito faz a mesma função do Roezer, por que o Miguelito não é o substituto natural do Roezer e vice-versa? Se resolve sair jogando com o Miguelito, deixa o Roezer no banco, o Roezer torna o substituto natural dele, enfim. Não dá para entender. Foi uma decisão errada colocar o Cavaleiro para jogar, tá? E assim como foi uma decisão errada não saber. Eu falei no outro vídeo, né? Tem que tomar cuidado, que é um time perigoso. Tem um dos artilheiros do campeonato, e não só artilheiro do campeonato, como um dos melhores jogadores desse campeonato, que é o Kevin Viveiros, né? Ele é colombiano, deixa eu ver aqui. Isso, é colombiano, tá? Foi contratado no ano passado pelo Atlético Paranaense por 4,2 milhões de euros, tá? O Cuca não soube armar um esquema para anular esse atacante, tá? E o Santos até que começou bem no jogo, não começou mal, tá? Teve finalização de dentro da área, tá? Teve pressão, certo? Mas bem da verdade é que nos primeiros 25 minutos de jogo, tá? O Atlético Paranaense acabou com o jogo, tá? Porque o primeiro ataque que o Atlético Paranaense organizou, tá? Foi lá com uns 14 minutos de jogo, né? Uma bola que foi levantada na área, foi mal rebatida pelo João Ananias. O João Schmidt também se atrapalhou na hora de afastar a bola dentro da área, bate e rebate, aí sobrou no pé do atacante, principal atacante, o Viveiro, 1-0, né? E pronto. E aí o time se danou de forma desorganizada para cima, o ataque, sabe? O segundo gol também não demorou a sair, 10 minutos depois saiu o segundo gol, né? O Santos ficou reclamando, foi um gol de contra-ataque, o Santos ficou reclamando de uma possível falta no Christian Oliva, que estava dentro da área do adversário, tá? Olha só a desorganização, né? Todo mundo partindo, querendo subir para resolver o problema do time, tá? Eu praticamente não vi falta nenhuma no lance, né? E aí o Viveiro recebeu a bola lá na velocidade, tá? Um lançamento feito pelo João Cruz, tá? E ganhou facilmente dos dois zagueiros do Santos, na velocidade, tá? E na saída do Brasão, acho que o Brasão ainda cometeu uma falha ali, né? Põe com a mão firme na bola. A bola ainda bateu na mão dele antes de entrar no gol, tá? 2-0, tá? E aí a coisa ficou a caráter para o Atlético Paranaense. Primeiramente a caráter. Esse João Cruz, ele deu um drible desconcertante no Christian Oliva, tá? A gente tem que fazer um cruzamento para dentro da área. O Christian Oliva hoje não teve legal, tá?
Foi um dos jogos em que realmente esteve abaixo do esperado, tá? Mesmo com o Barreal e o João Timite jogando mais por dentro do que aberto, tá? Mesmo assim, o Santos teve dificuldades, né, de entrar na área do Atlético Paranaense para, né, para tentar finalizar, tentar fazer alguma jogada. Bem dizer, o Santos sentiu o segundo gol, sentiu muito, né? O Andoni Fria tomou um cartão amarelo. Ele no mano a mano com o Viveiro, né, nossa, foi um arrepio. Tomou um cartão amarelo, quase foi expulso depois, sabe? Porque é jogador que fica mal posicionado, chega atrasado na bola, faz faltas desnecessárias, tá? Enfim. E um detalhe, o Atlético Paranaense não conseguiu avançar para as quartas de finais da Copa do Brasil. Tomou um 4-0 de vitória lá na Bahia, depois de ter vencido 2-0 o jogo de ida em casa, tá? Com o goleiro Santos não tendo uma noite feliz, cometendo algumas falhas. Parece que o Odair Helma, né, esgotou a paciência com ele, não jogou com o Santos, né? Jogou com o Mikael, tá? Praticamente não trabalhou tanto hoje, tá certo? E, enfim, gente, com 25 minutos de primeiro tempo, o jogo acabou pro Santos, porque depois foi só desespero, foi só na base do vamos que vamos, tá? Aí o Cuca tentou pro segundo tempo, tá? Tentou corrigir a escalação errônea que ele saiu, tá? Logo na volta do intervalo, ele tirou o Cavaleiro para colocar o Roezer, tá? Estava claro que era para sair jogando com o Roezer, tá? Era jogo para procurar ter uma posse de bola, tá certo? Contra o adversário que nitidamente ia se trancar lá dentro, o Atlético Paranaense jogando no esquema com 3 zagueiros lá atrás, tá? 4 no meio de campo, 4, né? Depois de uma linha de 4, mais uma linha de 2 e o Viveiro, né, como referência lá na frente, tá? E, sabe, cara, é impressionante. A estatística mostra que o Santos teve mais posse de bola, mas não pôde fazer nada, enfrentou um time bem treinado e bastante estruturado, pelo menos no propósito de jogo, né? Não acho que o Atlético Paranaense joga um futebol vistoso, ainda mais porque tem um técnico que não é dessa linhagem, vamos dizer assim, mas no que se propõe a jogar, naquilo que se propõe a fazer, sabe fazer muitíssimo bem, tá? Então o Santos voltou para o segundo tempo com essas substituições, tá? Os minutos iniciais, lembrou os minutos iniciais do primeiro tempo, time abafando, chegando na área, a torcida tentando empurrar, tá? Mas faltava a finalização, faltava a última bola, sempre, tá? O Roezer não entrou bem, tá? Mas muita gente poderia falar, se ele não entrou bem no segundo tempo, ele poderia não ter entrado bem no primeiro, ok. Mas você tem, por exemplo, o Miguelito que faz a mesma função. Por isso que eu falei, tá? Por que não transformar o Miguelito num substituto real do Roezer quando ele não estiver bem, tá? Hoje o time não pode contar com o Neymar, porque o Neymar postou o terceiro cartão amarelo na partida contra a Chapecoense, tá? Ao menos não foi jogar pouco, não foi fazer isso, não foi fazer aquilo. A transmissão da Premier mostrou ele lá, sentadinho lá, assistindo o jogo, né? Numa área VIP lá do estádio, né? E, enfim, sabe? O Santos chegou a tomar um terceiro gol numa cobrança de falta, que o Gabriel Brazão saiu mal na bola, né? Só não foi concretizado porque a arbitragem, depois do VAR, né? Impedimento semiautomático, viu que estava impedido, tá? E depois entrou o Rony, né? Deixa eu ver o que as substituições que ele fez aqui. Entrou o Rony no lugar do Christian Oliva, para o Rony ficar mais enfiado junto com o Gabigol lá na frente, né? O que acabaria sobrecarregando, né? A saída do Christian Oliva acabaria sobrecarregando o João Smith na marcação. O João Smith já não é bom de marcação, tá? E, enfim, o Santos, bem dizer, o Santos não viu a cor da bola, tá?
O Santos não viu a cor da bola, o Rony chegou a perder uma finalização ali, praticamente quase que na entrada da pequena área, tá? Bateu fraco na bola, tá? Eu acho que o único jogador que se destacou no time, criou duas chances, arriscou alguns dribles, finalização, sabe? O único que tentou fazer alguma coisa que prestasse diferente foi o Barreal, tá? Esse cenário de horror que foi o jogo de hoje para o Santos, o Barreal, na minha opinião, foi o único que acabou se sobressaindo, tá? Bem dizer, parece que o Gabigol não voltou, ainda está vivendo um período de férias na cabeça dele, que não voltou. Depois que o time voltou da Copa do Mundo, ele não voltou bem, tá? Aliás, o trabalho do Cuca vem decrescendo após a Copa do Mundo para cá, tá? Porque quando houve a convocação do Ancelotti, o Santos ainda fez 2 jogos pela Sul-Americana e 2 jogos pelo Brasileiro, tá? Teve derrota pro Grêmio em Porto Alegre, inclusive, e tal, mas jogando bem, tá? E deu perspectiva que após a paralisação da Copa do Mundo, o time ia, tá, para uma espiral ascendente. Isso não está acontecendo, tá? Não está acontecendo. Eu entendo perfeitamente que o Cuca está tendo que ser um apagador de incêndio fora de campo. Mais uma vez, né? As condições de trabalho são ideais. Ele teve aquela viagem para Venezuela horas antes dos jogadores, cobrando salário de direito de imagem atrasado, tá? No meio disso tudo aí, o Cuca tentando apaziguar, e parece que apaziguou o suficiente para fazer com que o time trouxesse uma grande vitória lá da Venezuela, tá? Mas isso não muda o fato que o Cuca toma decisões muitas vezes mais erradas do que certas. E isso prejudica o time, tá? Mesmo que o elenco não seja uma maravilha, mas eu também não acredito que o elenco seja uma, né? Se tem o caso do Miguelito, por exemplo, tá? Dar mais oportunidade pro garoto da base, tá? Ele chegou a colocar o Tarciano depois no lugar do João Smith, chegou a colocar o Ilharão no lugar... Não, colocou o Ilharão no lugar do João Smith e o Tarciano no lugar do Gabriel Menino, sabe? Pode tentar partir numa bafa com desespero, né? Enfim, não adiantou nada. O Cuca não experimenta um repertório, não experimenta jogar com 3 zagueiros, quem sabe puxar o Ilharão para ser um terceiro zagueiro, já que ele tem 2 laterais que não são tão eficientes assim. O Gabriel Menino está quebrando o galho ali pela direita, tá? E o Escobar é eficiente na marcação, mas não é eficiente no apoio, não tem a linha de fundo, não tem a profundidade, não tem intensidade, tá? Então por que não mudar? Por que não tentar jogar com 3 zagueiros, sabe? Preencher o meio de campo, enfim, sabe? O tempo está passando, hoje foi a 22ª rodada, faltam 16, e agora o Santos voltou à zona de rebaixamento, né? Agora o Santos voltou à zona de rebaixamento, o Santos está com 21 pontos, não, 22 pontos em 21 jogos. E olha que o Santos ainda tem um jogo a menos, tá? Agora, para me lembrar exatamente contra quem, tá? Eu não sei, tá? Enfim, é isso. O Santos perde na Vila Belmiro, tá? 2-0. Deixa eu dar uma olhada como está o Santos como mandante, tá? Como mandante, o Santos ele é o 10º colocado com 18 pontos, tá? E como visitante, o Santos é o 17º colocado com 4 pontos. É muito ponto perdido em casa, tá? Aí complica o trabalho de qualquer um, certo? Realmente, hoje foi mais um dia que
Mais um domingo negativo para o Santos. Tá? Agora a zona de rebaixamento é a realidade, voltou a ser uma realidade para o Santos. Tá? O Santos tem um compromisso agora, na quinta-feira, pela Sul-Americana, tá? Oitava de finais da Sul-Americana, é isso? Deixa eu ver, aqui é a oitava de finais da Sul-Americana. Deixa eu achar o Santos aqui, tá? Contra o time do Macará, do Equador, quinta-feira, dia 13, às 18 horas, às 19 horas na Vila Belmiro, tá certo? E sim, é isso mesmo, é fase de oitava de final, faz o jogo de ida, tá? Como vem da repescada, então joga a primeira como mandante e depois vai lá pro Equador jogar na outra quinta-feira, dia 20, né, jogar o jogo da volta, tá? Aí domingo que vem, às 16 horas lá no Rio de Janeiro, horário da televisão, né? Horário nobre da televisão, vai enfrentar o Vasco. Vai ser o jogo do desesperado, né? Porque o Vasco tá... O Santos tá com 22 pontos. O Vasco também tá com 22 pontos, tá? Só que no critério de saldo de gols, o Santos tá à frente. Então, o Santos é o 17º, o Vasco é o 18º. Vai ser o jogo do desesperado, né? É isso, tá? Mais uma derrota. E... é o que temos para hoje, tá? É o que temos para hoje, certo? Bora aguardar quinta-feira para ver o que vai ser nesse jogo contra o Macará, tá? É isso, gente, não há mais nada a dizer, tá certo? O time hoje não viu a cor da bola. Se pega um time mais envolvente, mais sedutor, podia ter tomado uma goleada histórica dentro de casa, dentro da Vila Belmiro, tá certo? Segundo tempo, o Atlético Paranaense ainda até que ainda respeitou o Santos, né? Não partiu para cima, tinha outro time, né? Mas um Palmeiras, um Flamengo, quem sabe, exprimiria mais e transformaria essa vitória num placar mais elástico, tá? Então é isso, tá certo? A gente não consegue contratar um atacante como esse Viveiros. Pega uma porcaria como o Tassiano, gasta dinheiro num zagueiro que não serve pra porcaria nenhuma, que é o Adonis Frias, tá? Tá lamentável. E essa semana saiu uma notícia, pra encerrar, né? Que o senhor Robinho Júnior, tá? O senhor Robson Júnior, que mal é titular no time, isso deve ser um mísero gol jogando como titular e cobrando pênalti. Tá a informação, né? Ele deve estar com 18 anos de idade. E o salário dele juntando CLT e direito de imagem, que é basicamente o mesmo, tá? Aí multiplica por 2, tá? Somando, multiplicado por 2, o salário dele vai dar ali na bagatela entre 570 e 600 mil reais. Cara, como essa diretoria gasta dinheiro e gasta mal? Como é que vai pagar um salário desse para um jogador que não consegue nem se criar na base, não é nem o fodão da base, tá? Subiu precipitadamente para o time profissional, tá? Não é ainda titular absoluto, tá certo? Mas paga um salário desse para um jogador só porque tem o status de ser filho de um ex-ídolo do clube, que hoje está preso por um crime, eu considero um crime hediondo de estupro, tá? E o Gabriel Bom Tempo, que teve toda uma formação, teve toda uma preparação para ele subir, e hoje ele conquistou a vaga de titular, tá? Ganhando basicamente 3 vezes menos do que ele. Tá difícil assim fica muito difícil, tá certo? É isso, gente, eu vou encerrar por aqui porque em termos de futebol, esse domingo
deu ruim pra mim. Deu ruim pra mim que sou santista, que eu tenho uma... Tenho no Santos Futebol Clube, sabe, uma coisa sentimental muito grande, tá? E é triste ver o Santos desse jeito, né? Agora é esperar o próximo jogo. Um grande abraço, uma ótima semana, se cuidem, dê uma curtida aí pra dar uma ajuda, valeu? Obrigado.